iremos falar sobre concordância verbal. Quando a gente fala de verbo, geralmente surge assim grande dúvida. Mas verbo é aquela palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza e que, diferente das demais classes de palavras, é uma palavra que aceita ser conjugada no passado, no presente e no futuro. Um exemplo, eu consigo pegar a palavra Lucas, que é um substantivo, e conjugá-la no passado? Eu luquei, tu lucaste, ele lucou? Não, porque Lucas é um substantivo, não é um verbo. Mas eu consigo pegar a palavra falar e colocá-la no passado. Eu falei, tu falaste, ele falou. Então, diferentemente das demais classes, o verbo aceita ser conjugado no passado, no presente e no futuro. Quando a gente fala de concordância verbal, geralmente nós temos que nos lembrar de um ponto-chave, observar o sujeito. Por quê? Na concordância verbal, quem manda é o sujeito, o verbo apenas obedece. Então, concordância verbal é a harmonia do verbo com o sujeito. Eu primeiro preciso achar quem é o sujeito da frase, para depois procurar conectar, harmonizar este verbo com o sujeito a que ele se refere. Então, nós temos aqui a nossa regra geral. Regra geral. O verbo sempre concorda com o sujeito. Um exemplo aqui, eu tenho Michele. Michele, que é uma pessoa apenas, chegou. O verbo chegou ficou no singular para concordar com Michele, que é apenas uma pessoa. Se eu falar Michele e Núbia, eu já tenho aqui duas pessoas, dois sujeitos. Portanto, o verbo deve ir para o plural. Michele e Núbia chegaram. Então, esta é a regra geral. Sempre procurarmos descobrir quem é o sujeito da frase e tentarmos harmonizar o verbo com esse sujeito. Lembrando a vocês que nem sempre o sujeito virá no início. Ele pode vir no meio da frase, no final da frase. Ele pode estar elíptico, como é o caso do sujeito oculto. Ele pode estar indeterminado, como é o caso do sujeito indeterminado. Ele pode simplesmente não existir, como é o caso da oração sem sujeito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e prestar atenção ao sujeito para podermos determinar o verbo em harmonia com ele. Na primeira regra, nós temos aqui a realidade de um verbo referindo-se a um sujeito composto. O que é sujeito composto? Sujeito composto é aquele que aparece, eu olho para a frase, eu consigo vê-lo, e ele é composto por mais de um núcleo. Nem sempre vem só uma pessoa. Por exemplo, eu posso falar assim: Elielza e Gessivan são meus alunos. Eu tenho aí o sujeito composto Elielza e Gessivan. Então, o sujeito composto ele sempre vai ter dois ou mais núcleos. Porque eu poderia falar Elielza, Gessivan, Lucas e Marielle são meus alunos. Então, qual é o segredo aqui quando acontecer com o sujeito composto? Nós temos que verificar a posição do verbo. Se o verbo estiver antes do sujeito composto, a regra diz que concorda com o mais próximo ou com os dois. Ou seja, o verbo pode concordar com a palavra mais próxima ou com os dois. E se tiver depois, concorda apenas com os dois. Então, vamos ver aqui o exemplo. O cão e o gato corriam pela casa. Observe que corriam está depois do sujeito cão e gato. Então, vai seguir esta regra aqui, ó, verbo depois. Concorda com os dois. Ou seja, corriam concorda com os dois, o cão e o gato. Quando eu coloco o verbo na frente do sujeito composto, como aconteceu aqui, ó, está na frente do sujeito composto o cão e o gato. O que acontece? Eu posso fazer a concordância com o mais próximo, se eu quero dizer que apenas o cão corria, então corria o cão e o gato pela casa, ou eu posso fazer a concordância com os dois, no plural. Corriam o cão e o gato pela casa. Então, o segredo, quando nós tivermos um sujeito composto,
é observar se o verbo está antes ou se o verbo está depois na frase desse sujeito composto. Porque, como eu quero lembrá-los, a posição faz toda a diferença na língua portuguesa. Lá em matemática, diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Em português, a ordem dos fatores altera o produto, sim. Inclusive a concordância. Se você não obedecer a ordem, você pode errá-la. Segunda regra. O verbo haver, no sentido de existir. Gente, o verbo haver ele tem vários sentidos. Tem a ver no sentido de ter, tem a ver no sentido de acontecer, tem a ver no sentido de existir. Então, observe que a regra é apenas para quando o verbo haver estiver no sentido de existir. Então, quando haver estiver no sentido de existir, ele não vai para o plural, nem deixa o verbo auxiliar ir. Ou seja, o verbo haver no sentido de existir, ele não aceita a variação de plural e também não deixa que o auxiliar aceite. Aí eu coloquei dois exemplos aqui. Havia muitos erros no texto. Observe que apesar do sujeito ser muitos erros, o havia ficou no singular. Por quê? Porque esse haver aqui está no sentido de existir. É como se eu dissesse, existiam muitos erros no texto. Então, toda vez que o verbo haver aceitar ser substituído por existir, significa que ele é invariável, ele não vai para o plural. Apesar do sujeito muitos erros estar no plural. O mesmo acontece aqui, olha, o verbo haver nem vai e nem deixa o verbo auxiliar deve ir para o plural. Deve haver muitos erros. Eu não posso falar devem haver, porque o devem não aceita para o plural, ele permanece no singular por causa do haver, que é um verbo impessoal. Ok? Lembrando sempre que dúvidas, vocês podem mandar mensagem via WhatsApp ou na hora da correção do exercício, lá no chat, vocês podem tirar as dúvidas de vocês, ok? Mas eu creio que como eu tenho alunos super inteligentes, ninguém vai ter dificuldade. Regra número 3. Muito cuidado com o verbo fazer. O verbo fazer, ele pode indicar tempo e ele pode indicar executar. Quando ele indicar tempo, ele é invariável, ou seja, o verbo fazer não vai para o plural. Quando ele indicar executar, fazer alguma coisa, ele é variável, ou seja, aceita ir para o plural. Então eu coloquei aqui dois exemplos em que o verbo fazer está denotando tempo. Ó, faz dias que não chove. Por que esse faz ficou no singular? Porque dias é tempo. Então, a palavra dias obriga esse faz a ficar no singular, embora dias esteja no plural. Ontem fez 30 graus. 30 graus é a temperatura de ontem. Então, o fez permanece no singular. Já aqui na terceira frase, elas fizeram um bolo. Vocês observam que esse fizeram aceitou ir para o plural. Por quê? Porque está no sentido de executar. Elas fizeram um bolo. Elas executaram um bolo. Então, o segredo, minha gente, é prestar atenção ao sentido. Fazer está no sentido de tempo, não vai para o plural. É errado nós falarmos fazem dias, fazem meses. Ah, fazem meses que eu não vejo meus alunos. É errado. Faz meses que eu não vejo meus alunos. É errado. Ah, em Altamira fazem 40 graus. Não. Em Altamira faz 40 graus. A quarta regra, o quarto item, são os verbos dar, bater, soar e tocar. Esses verbos, eles causam grande confusão. Não vai ser o caso de vocês. Então, o segredo é você observar se na frase em que eles aparecem, veio sujeito. Se tiver vindo o sujeito, o verbo dar, bater, soar e tocar vai concordar com o sujeito. Se não tiver vindo o sujeito, o verbo
dar, bater, soar e tocar vai concordar com um numeral. Então eu coloquei aqui dois exemplos, ó. Já deram 5 horas no relógio da praça. Observe que essa frase não tem sujeito. Então, o deram vai concordar com o numeral 5. Na segunda frase, eu já tenho o sujeito o relógio da praça. Então, como a palavra relógio, que é sujeito, está no singular, o deu vai ficar no singular. Então, o relógio da praça deu 5 horas. Resumindo para vocês, se os verbos dar, bater e soar vierem com o sujeito, concorda com o sujeito. Se vierem sem o sujeito, concorda com o numeral. O se, quinta regra, o se. Gente, se é um problema. Por quê? Porque o se tem determinados contextos que ele funciona como índice de indeterminação do sujeito, ou seja, ele torna o sujeito indeterminado, e o se também pode ser pronome apassivador. Aí eu gostaria de lembrá-los que quando nós tivermos um índice de indeterminação do sujeito, o verbo vai ser invariável, ou seja, o verbo não vai para o plural. Agora, se o se estiver funcionando como pronome apassivador, aí nós vamos ter um verbo variável. Como é que eu sei disso, professora? O segredo é você prestar atenção. Toda vez que o verbo for variável, ele é verbo transitivo direto. Então, você viu o verbo transitivo direto, aquele que não precisa de preposição, você já sabe que é pronome apassivador. E se é pronome apassivador, é variável. Observe. Contratam-se funcionários. Por que eu coloquei contratam? Porque aqui eu não tenho preposição. Se eu não tenho preposição, eu deduzo que este verbo é transitivo direto. Verbos transitivos diretos não pedem preposição. Contratam-se quem? Funcionários. Na frente de funcionários não apareceu preposição. Por isso que o contrato-se foi para o plural. Agora observe na segunda frase. Na segunda frase eu tenho aqui a preposição de. Se a preposição é de, eu deduzo que este verbo aqui é um verbo transitivo indireto. Por quê? Verbos transitivos indiretos pedem preposição. Então, precisa-se de funcionários. Embora a palavra funcionários esteja no plural, eu não posso colocar o verbo no plural, porque aqui se trata de um índice de indeterminação do sujeito. E quando for índice de indeterminação do sujeito, o verbo é invariável. Regra número 6. Cuidado com os pronomes relativos que e quem. Esses pronomes, eles causam muita confusão na hora do vestibular, na hora do concurso e nas nossas falas diariamente. Então, o que, ele tem uma regra. O que faz com que o verbo concorde com o antecedente. O verbo que vier perto do que sempre vai concordar com o antecedente. Já o quem, ele tem uma outra regra. Ele concorda com o antecedente ou com o próprio quem na terceira pessoa do singular. Veja que aqui já tem uma diferença de regra. Concorda com o antecedente ou com o próprio quem na terceira pessoa do singular. Aqui só tem um caso que aceita, que é com o antecedente. Aqui nós temos duas situações aceitáveis. Com o verbo com o antecedente ou com o verbo na terceira pessoa do singular. Eu vou colocar aqui dois exemplos para vocês perceberem isso. Eu tenho aqui o que e eu tenho o quem. Observe que o que me obriga a fazer o verbo concordar com o antecedente. Quem é o antecedente? Eu. Então, fui eu que te feri. Eu fui obrigada a colocar toda a frase na primeira pessoa do singular, porque apareceu o eu, que é o antecedente do que. Observe que o eu está antes do que. Por isso que a gente chama de antecedente.
Já aqui, foi eu quem te feriu. Porque aqui nesse caso nós temos o pronome quem. Então o quem aceita também que a concordância seja feita com o próprio quem na terceira pessoa. Foi eu quem te feriu. Professora, poderia ser fui eu quem te feri? Poderia também. Porque ele tanto aceita a concordância com a antecedente, quanto aceita a concordância com a terceira pessoa do singular ele. Então, se nós formos conjugar o verbo eu feri, ó, eu feri, tu feriste, ele feriu, ó, feriu, está concordando com ele, que é o quê? Se eu opto por eu fui, tu foste, ele foi. Então, cuidado aí com esses dois verbos. Então, amores, agora nós vamos à regra número 7. Continuando aí as nossas aulas de concordância verbal. Lá na regra número 7 diz o seguinte: sujeitos formados por pessoas gramaticais diferentes. Eu gosto sempre, quando eu vou explicar esta regra, de utilizar o princípio da lógica. Vamos analisar. Vamos imaginar que todos vocês fizeram um concurso. E aí, o Gessivan tirou 9,8, a Marielle tirou 9,7, o Lucas tirou 9,9 e a Núbia tirou 9,6. Mas eu gosto mais da Núbia, então vou e chamo a Núbia, que tem a nota 9,6. Se fosse um concurso, isso seria justo? Não, porque o concurso ele prioriza aquele que tem a maior média. No caso, quem seria chamado primeiro seria o Lucas, que tirou 9,9. Segundo lugar, Gessivan. Terceiro lugar, Marielle. Nem entraria a Núbia. Então, esse mesmo princípio da lógica é utilizado na língua portuguesa. Na língua portuguesa, nós temos a primeira pessoa do singular e do plural, a segunda pessoa do singular e do plural, a terceira pessoa do singular e do plural. Quando nós falamos em primeira, nós estamos nos referindo a eu, nós. Segunda, tu, vós. Terceira, ele, ela, eles, elas. Então, se eu tenho um sujeito onde aparece ele, Elza, tu e eu, quem é que vem primeiro lá no quadro dos pronomes? Ele, Elza, que é ela, tu, que é a segunda, ou eu, que é a primeira? Lógico que sou eu. Então, se a primeira prioriza, se a primeira é a que tem prioridade, então eu vou colocar o verbo na primeira do plural, para obedecer a esse eu. Porque quando eu falo ele, Elza, tu e eu, é como se eu falasse nós. Nós vamos passar. Então, quando nós tivermos sujeito formado por três pessoas gramaticais diferentes, a nossa prioridade deve ser o eu. Vamos imaginar agora que não existe mais o eu. Só existe o tu e a Elielza. Tu, que é a segunda pessoa, Elielza, que é a terceira, ela. Então, quando nós tivermos tu e Elielza, ela, a prioridade será tu. Ou seja, nós iremos colocar o pronome, o verbo, concordando com o pronome vós. Vós vades passar. Tu e Elielza vades passar. Quando eu não tiver mais nem primeira e nem segunda, eu só tiver terceira, Elielza e William, ou seja, ela, ele, vão passar. Porque aí eu priorizo a terceira pessoa do plural. Então, o segredo, gente, quando nós tivermos pessoas gramaticais diferentes, é nós observarmos essa sequência que é própria da língua portuguesa. Lá no sujeito tem eu, então o eu sempre vai ser a prioridade. Lá no sujeito não tem eu, mas tem tu. Tu é a segunda pessoa, então ele vai ser a prioridade. Lá no sujeito não tem eu, não tem tu, tem ele ou ela. Então a terceira vai ser a prioridade. Então a gente sempre tem que observar no sujeito quais as pessoas que o compõem para podermos concordar o verbo. Oitava regra, nomes próprios no plural. Existem nomes que eles já são no plural.
como é o caso de Estados Unidos, Minas Gerais, Amazonas, como é o caso do nome de alguns livros, os Lusíadas, os Sertões, os Maias. Então existem nomes que eles já são lá no plural. Como que a gente vai proceder em relação ao verbo? A primeira coisa que a gente observa é o artigo. Se o artigo aparecer, você faz a concordância com o artigo. Se o artigo não aparecer, você faz a concordância no singular. Então eu tenho aqui o exemplo de Estados Unidos. Estados Unidos, observe que lá na frente de Estados Unidos não veio o artigo. Então o verbo fica no singular. Estados Unidos registrou alto índice de Covid-19. Por que eu usei registrou? Porque eu não tenho nenhum determinante, eu não tenho artigo lá na frente dos Estados Unidos. A partir do momento que eu coloco o os na frente de Estados Unidos, aqui eu já tenho o artigo os. Então eu sou obrigada a colocar o verbo no plural. Os Estados Unidos registraram alto índice de Covid-19. Então o segredo é você verificar se tem artigo ou se não tem. Se tiver, prioridade fazer a concordância com o artigo. Regra número 9. Existem nomes que são coletivos, são nomes que representam um grupo. Nós vimos lá nas classes de palavras que existem vários nomes, por exemplo, arquipélago, que é um grupo de ilhas, constelação, que é um grupo de estrelas, enxoval, que é um grupo de roupas, baixela, que é um grupo de utensílios para a mesa. Então nós temos vários nomes coletivos. A gente tem que verificar se esse nome coletivo virar sozinho, como é o caso aqui do nosso primeiro exemplo, ou se ele virar seguido da especificação. Quando ele vier sozinho, o Panapaná invadiu o jardim. Observe que invadiu ficou no singular para concordar com o Panapaná, que é singular. Agora, quando eu falo o Panapaná de borboletas, aí eu posso falar invadiram o jardim. Porque neste caso, invadiram não está concordando com o Panapaná, mas com a ideia de que é um grupo de borboletas. Então, nós temos aqui o invadiram. Então, o segredo é verificar se o nome coletivo veio sozinho ou veio acompanhado de determinante. Se ele vier sozinho, a concordância é feita com ele. Por exemplo, a maioria discutiu o assunto. O discutiu está concordando com a maioria, que está no singular. Agora, se eu falo assim, a maioria dos alunos, eu posso falar, a maioria dos alunos discutiram o assunto, porque eu vou fazer a concordância do discutiram com alunos que está no plural. Regra número 10. Muito cuidado com esta conjunção aqui. O ou, em determinados contextos, apresenta para nós uma ideia de inclusão, e em determinados contextos apresenta para nós uma ideia de exclusão. Quando nós tivermos uma ideia de exclusão, ou seja, um dos sujeitos será excluído, será retirado, o verbo fica no singular. Se nós tivermos a ideia de inclusão, o verbo fica no plural. Então eu tenho aqui o meu primeiro exemplo. Evelyn ou Charliane se casará com Felipe. Diante da lei brasileira, duas pessoas podem casar com o mesmo homem? Não. Pelo menos não dentro da Constituição. Aí vocês vão dizer, mas tem gente que vive com dois, tá? Só que um é oficial e o outro não é oficializado. Porque a nossa lei, ela é uma lei monogâmica. Então, o Felipe terá que escolher ou a Evelyn ou a Charliane para se casar. Ele não pode casar com as duas. Então, por isso que o verbo fica no singular. Já que no segundo exemplo, Evelyn ou Charliane estudarão o livro. É possível que as duas estudem o livro juntas. Existe uma ideia de inclusão. Se existe uma ideia de inclusão, o verbo fica no plural. Então, quando nós virmos
a conjunção ou, o segredo é analisar se está com ideia de inclusão ou com ideia de exclusão. Se tiver com a ideia de inclusão, verbo no plural. Ideia de exclusão, verbo no singular. Vou dar outro exemplo para vocês. Palmeiras ou São Paulo ganhará o campeonato. Os dois times não podem ganhar, um terá que ser o ganhador. Então houve uma ideia de exclusão. Então, se houve ideia de exclusão, eu vou utilizar o singular. São Paulo ou Palmeiras ganhará. Agora, se eu digo assim, Palmeiras ou São Paulo farão uma campanha educativa. Os dois clubes podem fazer uma campanha educativa. Então, o verbo pode para o plural. 11ª regra. Pronome definido ou interrogativo seguido de pronome pessoal. Fazendo uma rápida recapitulação. Pronomes indefinidos são aqueles que não definem. Quando eu tenho alguém, ninguém, outro, nenhum, nenhuma, tudo, toda, certo, certa, muito, bastante, cicrano, beltrano, fulano. São todos pronomes indefinidos. Pronomes interrogativos são pronomes relativos que são utilizados no início de pergunta. Então, eu tenho os pronomes relativos que, quem, o qual, a qual, cujo, cuja, onde, quanto. Se eu colocar estes pronomes no início de uma pergunta, eles se transformam em pronomes interrogativos. Exemplo, quem é você? Qual o seu nome? Quantos anos você tem? Onde você mora? Pronomes pessoais, nós temos os pronomes pessoais do caso reto. Estão aqui, ó. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, ou, a, lhe, nos, conosco, vos, convosco, se, si, consigo, os, as, lhes. Nós temos aqui um exemplo onde vai aparecer o pronome indefinido ou interrogativo e logo em seguida irá aparecer um pronome pessoal. Então, deixa eu falar para vocês o segredo. O segredo é verificar se o primeiro pronome ele está no singular ou ele está no plural. Se ele estiver no singular, como é o caso aqui da nossa primeira frase, a concordância será sempre feita com ele. É ele que manda. Então, qual de nós lerá o livro? Eu não posso falar qual de nós leremos o livro. É errado. Porque o qual, ele é considerado a prioridade. Então, se é prioridade, nós temos que concordar o lerá com ele. Quando o primeiro pronome for plural, como é o caso aqui de quais, que é um pronome interrogativo no plural, eu tenho duas formas de concordância. Eu posso concordar com o próprio quas, na terceira pessoa do plural, ou eu posso concordar com o nós, na primeira pessoa do plural. Então, a concordância tanto poderá ser feita com o primeiro pronome, quanto com o segundo. Isto quando o primeiro pronome estiver no plural. Porque se o primeiro pronome estiver no singular, concordância no singular. Primeiro pronome no plural, aceita tanto a concordância com ele, quanto com outro pronome. Então, ele aceita essas duas concordâncias aqui. 12. Sujeito composto formado por aposto resumitivo. Tudo, nada, ninguém, todos. Eu até falei ontem na correção do exercício sobre esse caso. Às vezes você tem um sujeito que ele é muito comprido e lá no final desse sujeito você o resume, colocando tudo, nada, ninguém, todos. Então, o segredo é nós observarmos apenas o pronome indefinido, porque a concordância vai ser feita com ele, não vai ser feita com o resto do sujeito. Então, aqui eu tenho um sujeito enorme. Olha, eu tenho o pai, a mãe, o namorado, os amigos. Nada. Esse nada está resumindo tudo isto que foi falado anteriormente. O pai, a mãe, o namorado, os amigos. Então, a concordância deverá ser feita com o nada. Por causa desse nada, o verbo ficou no singular. Nada a deteve. Deteve ficou no singular por causa do nada. Eu coloquei uma frase muito parecida para vocês perceberem como
O pronome definido faz toda a diferença. A mãe, o pai, os amigos, todos a ajudaram. Por que ajudaram foi para o plural? Para concordar aqui com todos. Por que deteve? Teve que ficar no singular? Para concordar com nada. Nada no singular, verbo no singular. Todos no plural, verbo no plural. 13ª regra. Indicação de quantidade, preço, distância. Sempre no singular. Gente, cuidado quando vocês forem fazer a concordância. Então, 90 centavos é pouco. 20 reais é o preço. 200 reais é o suficiente. É errado nós querermos fazer a concordância com um numeral. Então, se eu digo assim, 200 reais são pouco, é errado. 200 reais é pouco. O verbo ser deve se manter no singular quando se referir a quantidade, preço, distância. 14ª e última regra. O verbo ser indicando horas ou datas. Cuidado. O verbo ser sempre fará concordância com o numeral. Então, se eu digo, já é 1 hora. Por que o é ficou no singular? Porque uma é apenas 1 hora. Se eu falar 8, eu vou ter que falar, já são 8 horas. Cuidado também com a variação de data. Hoje são 3 de abril. Hoje é 1º de abril. Principalmente quando na data vier a palavra dia. Quando a palavra dia aparecer, aí você pode deixar o verbo no singular para concordar com dia. Hoje é dia 3 de abril. Mas se não tiver a palavra dia, você é obrigado a fazer a concordância com o numeral. Bem, gente, aqui a gente encerra a aula de concordância verbal. Não é um bicho de 7 cabeças. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece. É esse pensamento que a gente tem que ter. E se for preciso, assistam 1, 2, 3 vezes. Tirem, mandem dúvidas para a professora. Não se sintam envergonhados. Vocês têm direito ao conhecimento. E eu estou aqui à disposição de vocês. Um beijo carinhoso.